Fala galerinha, tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula minha na internet, tá? Eu tô aqui para falar para vocês sobre fontes de energia. É um assunto que a gente já estava tratando no vídeo anterior e eu vou continuar tratando nesse vídeo, tá? Então, lá a gente falou nos últimos porções do vídeo, nos últimos momentos, a gente falou sobre a importância da energia elétrica, tá? Agora é importante a gente falar em como a gente classifica as fontes de energia, tá? Embora a gente saiba que essas fontes atualmente elas estão convergindo, tá? Para produzir energia elétrica, elas precisam ser classificadas, obviamente, tá? Então a gente vai ter fontes de energias convencionais e fontes de energia que vão ser chamadas de alternativa, tá? As convencionais, elas vão ser aquela petróleo, carvão, lenha, carvão vegetal, gás natural, hidroeletricidade, energia nuclear, tudo isso é convencional, tá? E as alternativas, aí vai ser o álcool, o xisto betuminoso, a energia solar, a energia eólica, a maré motriz, a biomassa, tudo isso vai ser entendido como energia alternativa, tá? Porque existe a divisão entre convencional e alternativa. A gente precisa definir isso, tá? A fonte de energia que é entendida como convencional, pessoal, ela está entendida dessa forma porque ela consegue gerar uma quantidade muito grande de energia. Então, convencionalmente, ela é utilizada em larga escala, tá? Porque ela consegue produzir muita energia com um custo baixo de utilização dessa fonte, tá? Quando a gente vai para uma fonte de energia alternativa, ela vai funcionar basicamente como uma complementação àquela matriz energética lá que eu falei no vídeo passado. Aquela matriz energética que eu disse que o país precisava ter cada vez mais bem diversificada, tá? Então, essa fonte de energia alternativa, ela encaixa perfeitamente com isso, tá? É com essa ideia de que existe uma necessidade de diversificação, tá? Da energia, da fonte de energia, tá? Para contornar, obviamente, possíveis crises energéticas. Então, ó, essa é uma classificação que a gente utiliza, tá? Convencional e alternativa, certo? Então, pessoal, dentro dessa ideia de produção convencional, a gente percebe, eu já tinha salientado isso no vídeo anterior, que a produção de energia elétrica, ela era salientada, tá? Porque, obviamente, a gente necessita de uma produção energética de hidroeletricidade ou de eletricidade no contexto geral, tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre como a gente produz energia elétrica, tá? Então, a gente tem algumas formas de produção. Essas formas de produção, elas vão desde as usinas termoelétricas, tá? Até, obviamente, as usinas nucleares. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas aqui, certo? Ó, as usinas termoelétricas, elas vão fazer uso principalmente de dois tipos de combustíveis, tá? Ela vai fazer uso ou do carvão, tá? Ou ela vai fazer uso do petróleo, tá? Ou de derivados, obviamente, desse petróleo, tá? Então, a gente precisa falar basicamente sobre o carvão mineral, tá? O carvão mineral, ele é um minério, tá? Ele vai ser encontrado em bacias sedimentares. Existem países que vão ter muita disponibilidade desse carvão, existem outros países que não vão ter tanta disponibilidade. Ou quando tem, a disponibilidade é de um carvão de baixa qualidade, certo? Como assim um carvão de baixa qualidade? O carvão, gente, ele obedece a um processo de fases de formação, tá? Que fases de formação são essas? Vai da primeira fase até a quarta fase. Então a gente vai ter aí, ó, a turfa como sendo a primeira fase, a lignita como sendo a segunda fase do carvão, a hulha como a terceira fase e o antrácito como a quarta fase. Gente, quando a gente
identifica as fases do carvão, a gente precisa dizer que as duas primeiras, tá? A tufa e a lignita, eles são carvões de qualidade ruim, tá? De poder calorífico baixo, porque eles apresentam 55% de carbono e a lignita vai apresentar de 60% até 75% no máximo de carbono. Tá? Então isso vai fazer com que o carvão tenha muita impureza, isso vai fazer com que ele tenha um poder calorífico baixo. Tá? Quando a gente vem para a terceira e a quarta fase, a gente vem para carvões de uma qualidade excelente. Tá? O carvão de tipo hulha, ele vai ter de 75% a 90% de carbono. Então, ele vai ser também um dos tipos de carvão mais encontrados no mundo inteiro. Tá? Então, a gente vai ter imensas reservas carboníferas aí, que tem carvão de tipo hulha. Tá? Lá no Vale do Ruhr, na Alemanha, vai ter uma grande concentração de carvão. Na Silésia, na Polônia, vai ter também uma grande concentração de carvão do tipo hulha. Nos Montes Apalaches, lá nos Estados Unidos, vai ter também uma grande concentração de carvão. Então a gente vai percebendo que, que essa presença dessa bacia sedimentar, obviamente que promove a constituição desses tipos de carvão, ela não vai respeitar, de certa forma, a presença de todo tipo de bacia. Tá? Vai ter que ser bacias, obviamente, específicas para poder se ter essa produção. Então, locais de maior produção, eu já citei alguns aqui para vocês. Eu acho que Montes Urais, na Rússia, também é um grande produtor, tá? Então, no contexto geral, a gente vai ter África do Sul, Austrália, Cazaquistão, Alemanha, tá? São grandes produtores de carvão de tipo hulha no mundo inteiro, tá bom? Ó, a gente precisa relacionar, né, questões importantes sobre a utilização desse carvão. Ele é bastante utilizado para gerar energia elétrica através das usinas termoelétricas. Ele é muito utilizado nas indústrias, né, siderúrgicas, para produzir aço, tá? Obviamente alimentando ali as caldeiras, né, para a produção de calor e obviamente a produção de aço. É também utilizado como matéria-prima na indústria química. Tá? Então ele apresenta uma certa versatilidade aí no contexto. Tá? A gente também salienta que ele foi importante para a Revolução Industrial, certo? E países pioneiros no processo de industrialização, como Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos. Todos esses países pioneiros que estão, obviamente, inseridos dentro da primeira e segunda Revolução Industrial, todos eles são muito bem servidos de reservas carboníferas. Tá? Uma curiosidade, tá, até acerca dessa ideia do carvão, é que em 1880, 97% da energia do mundo ela era proveniente desse recurso. Tá? Então, progressivamente, ele foi perdendo espaço, obviamente por se tornar obsoleto. Tá? E hoje produzir energia elétrica, obviamente, apenas através da sua queima. Né? Então, a gente só pode utilizar o carvão mineral através da queima. Fatalmente ele foi sendo substituído, ora por energias um pouco mais limpas, ora por petróleo, tá? Mas ele foi sendo substituído e atualmente ele corresponde em torno de 20 a 26% do consumo de carvão da produção de energia atualmente, tá? Então, em meados da década de 60, também uma outra informação, né? O preço do carvão ele baixou tanto que muitas minas, elas, de certa forma, deixaram de ser totalmente exploradas. Tá? Então, foram fechadas. O maior valor da venda do minério caiu basicamente muito e aí não tinha mais interesse econômico de fazer a extração. Tá? Só que em 73 houve, obviamente, uma crise, que foi a crise do petróleo, e isso fez com que o carvão voltasse a ser explorado de maneira de grande escala mesmo. Então,
minas de carvão que tinham sido fechadas lá na década de 60, com a crise do petróleo em 73, houve uma volta absurda aí, né, no consumo de carvão. Outras curiosidades é que é um dos combustíveis fósseis mais abundantes no mundo, vem sendo utilizado há muito tempo, né? Então há registros aí, né, que chineses queimavam carvão há 2.000 anos atrás. Então é bem interessante essas relações, mas de certa forma não é um tipo de energia que está sendo utilizada em grande concentração atualmente, beleza? Então, gente, eu finalizo por aqui falando sobre essa ideia do carvão, né? Falando sobre essa ideia de como ele foi útil e de como ele é utilizado nos dias de hoje sobre a produção de energia. Então, deixa aí o teu like, deixa aí a tua curtida, se inscreve no canal para ficar sabendo sempre quando é que tem um vídeo novo. A gente vai continuar aqui com as aulas referentes à fonte de energia, então os próximos vídeos que forem subindo vão ser referentes à fonte de energia, beleza? Um beijo para vocês, espero que vocês acompanhem aí.